Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com mais um vídeo, né, da nossa sessão de vídeos de Interagindo a Cultura e a História de Goiânia, com apoio aí do Instituto Federal de Goiás. E hoje estamos aqui com o quadro da literatura, né, com o nosso vídeo temático de literatura goiana, no caso goianiense, né, mais especificamente. E hoje estamos recebendo aqui o escritor Márcio Cruzeiro, né? Márcio Antônio Cruzeiro, que vai estar representando a literatura e trocando uma ideia com a gente sobre alguns aspectos que envolvem essa cultura que ele faz parte, esse ramo da cultura que ele faz parte, e a história de Goiânia, a construção os processos de construção da cultura em Goiânia, que talvez a gente vai abordando ao longo da nossa conversa. O Márcio Antônio Cruzeiro, ele é formado em História pela Universidade Federal. Hoje também ele é auxiliar em assuntos educacionais da Universidade Federal de Goiás, né? Já cursou filosofia, que ele me contou em off. É um cara realmente das humanas, né? Interessado nessa área. Hoje trabalha na CPT, né? Tem um trabalho lá dentro da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, e eu vou deixar ele se apresentar agora, e depois a gente vai começar o nosso bate-papo dentro dessa área. Então, com você, Márcio. Olá, primeiro agradecer a oportunidade, né, de participar desse projeto, porque eu entendo que qualquer fomento público à cultura hoje é mais do que fundamental para a gente continuar sonhando com transformações sociais, né, com melhoria da sociedade, porque a gente não pode prescindir de cultura, né? A cultura ela é tão fundamental quanto as nossas necessidades básicas, porque ela humaniza, né? E aí a gente precisa sempre estar atento, né, a esse processo, né, de absorver cultura, né? E sem apoio do poder público, sem financiamento, a maioria de nós não consegue produzir cultura. Bom, eu tenho 56 anos, sou nascido na cidade de Piracanjuba, mas eu moro em Goiânia já há 32 anos, então eu me sinto goianiense já, né? Tanto quanto piracanjubense, né? Mudei para Goiânia numa época diferente de hoje, e a literatura, ela faz parte da minha vida desde a adolescência, quando eu comecei a escrever poemas, mas eles eram muito ruins, eu preciso confessar isso. Então, o destino deles foi a fogueira, né? E depois eu migrei para as narrativas curtas, né? Crônicas e, mais especialmente, os contos, né? E esses contos ficaram muitas décadas na gaveta, pois a luta pela sobrevivência, ela sempre foi mais forte do que a necessidade literária, né? Uhum, e aí, tardiamente, eu consegui uma publicação de um livro, e agora os projetos são para frente, né? Tem um outro livro em andamento, de contos, para publicar em 2021, e já tem um projeto de um romance para 2022, né? Agora, recentemente, eu fui um dos premiados num concurso promovido pela Livraria Lelo, em Portugal, né? Um concurso de contos da quarentena, né? Foram 6 premiados em 5.665 inscritos de 39 países, né? E eu fui um dos premiados, fiquei muito feliz, e o livro dos contos foi publicado em Portugal, em português, espanhol e inglês, né? Então, isso foi um incentivo, teve uma premiação financeira. Então, assim, dá para ter um gás agora maior para continuar os projetos com a literatura aí nos próximos tempos, né? Mas é isso, eu sou um escritor tardio, mas o meu amor pela literatura acabou vencendo aí essa resistência, né,
que muitas vezes a gente tem, né, por não acreditar no próprio trabalho, ou não acreditar que pode vencer as dificuldades, mas estamos aí, cara, e agradecer mais uma vez a possibilidade de participar desse projeto seu, que eu acho maravilhoso. Nossa, eu que agradeço a sua presença, né, e ter, assim, igual a gente estava conversando, né, antes de começar a gravação, ele é meu amigo há muito tempo nas redes sociais, e a gente, pra você ver como a cultura é pouco difundida muitas vezes, até nas redes e na cidade em si, eu não sabia dessa veia cultural que ele participa, que é a literatura, né? Eu já tinha visto alguns contos escritos, contos não, acredito que crônicas ali no Facebook que você escrevia, né? Sim. E realmente eu me sentia, você me fazia me sentir mal. Falava, cara, esse cara escreve bem demais, velho. Eu não sei nada, eu sou analfabeto. Eu pensava comigo. Eu lia assim, eu falava, cara, esse cara escreve muito, esse cara escreve muito. E eu tentava até sempre ler o que você escrevia para me tentar me inspirar também, para me escrever algumas coisas e tal. E aí eu falava, o cara escreve muito, mas eu não sei se ele participa mesmo de ter isso como ofício. Muita gente escreve, né, coisas na internet e talvez não desenvolve, como você falou, né? Ou talvez desacredita do seu trabalho e não leva isso adiante. E eu acho que realmente a gente está num dilema, né, na nossa sociedade hoje, que é a gente incentivar essas pessoas a produzirem, né? Pessoas como você, por exemplo, você diz que é um escritor tardio, né? Muitas vezes chega naquele momento fatídico de falar, será que eu vou seguir? Será que eu vou continuar? E com certeza tem que continuar, e foi uma coisa assim que a gente descobriu, né? Com certeza vai fazer parte agora da nossa memória como um cara que representa a literatura em Goiânia. Então, assim, eu acho isso fantástico, né? Muito bom mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, prontamente, e agradecer a nossa amizade também no Facebook. Eu acho que isso, no mundo virtual, mudou um pouco a minha trajetória. Tamo junto aí, cara. Tamo junto. Então, você já começou a contar um pouco da sua trajetória, né, nessa história na literatura, né? E eu quero só pedir para você complementar um pouco mais. Você falou um pouco como você se descobriu nesse segmento, né, das dificuldades e tal. Mas quais seriam as inspirações? Da onde vem essas inspirações? Talvez movimentos artísticos ou talvez pessoas? Queria que você contasse um pouco pra gente. Então, cara, esse apreço meu pela literatura, ele nasceu em criança, né? Eu me lembro até hoje do primeiro livro que eu li, que foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, né? E aí eu tenho certeza que a partir daquele livro eu não fui mais a mesma pessoa, né? Porque ele me mostrou que o mundo no qual eu vivia, naquela cidade interiorana, pacata, né, em que a verdade aparente parecia ser a única possível, né? Então, a partir da leitura daquele livro, eu percebi que havia alguma coisa a mais, né? E aí, então, eu não parei mais, né? E comecei a ler Goethe, Shakespeare, Machado de Assis, né? E aí comecei naquela coisa de adolescência escrevendo poemas, né? Mas eu preciso confessar que esses poemas não eram muito bons, né? De fato, então eu abandonei essa coisa dos poemas e passei a escrever narrativas curtas, né? Crônicas, especialmente contos, né? Mas ficaram engavetados muitos anos, né? Muitos até se perderam, né? Nas mudanças, as gavetas que vão embora quando a gente faz uma limpeza, numa época em que não havia computador, então você tinha que escrever à mão ou datilografar, né? Aquele livro que você fazia anotações, você jogou fora o ano passado e não percebeu, né? Até que chegou um momento, cara, que eu decidi que eu precisava publicar um livro, né? Esse momento foi precisamente o impeachment da Dilma, o golpe contra a Dilma. Por quê? Por que eu coloco esse momento como um divisor de águas?
porque eu tive muito receio de que o processo que eu sofri, né, na ditadura, ele retornasse, né? Meu pai era comunista, né, do Partidão, ele foi preso Uhum. político, ele foi preso junto comigo, eu tinha 6 anos e meu pai foi preso e os caras me deixaram no meio da rua e levaram meu pai preso, né? Então, essa é uma marca muito forte. E com o golpe, né, parece que alguma coisa me falou, cara, você precisa dizer alguma coisa sobre isso, né? E então eu decidi publicar, e juntei uns contos que eu tinha nas gavetas, escrevi mais alguns, né? Preparei um livro, e de 2016 desde 2016 foram 3 anos de luta para tentar publicar esse livro, até que finalmente ele saiu em 2019. E é isso, né? A literatura, ela para mim sempre foi um porto seguro, Marcos, né? A literatura, Uhum. eu digo que ela me salvou, né? Me humanizou, me rehumanizou em muitas ocasiões difíceis, né? Porque a literatura Uhum. talvez seja a expressão mais completa da arte humana e ela consegue nos dar um multiverso de possibilidades de mundo que estão escondidos aí pela opressão do sistema, pela mesmice da existência humana devotada ao trabalho, à sobrevivência. E a literatura, ela é capaz de te mostrar que existem saídas outras, né? E que você precisa Uhum. perceber que elas estão sendo retiradas de você no dia a dia, quando você é encilhado nessa roda da sobrevivência e você, né, não consegue pensar em outras soluções porque as pessoas te levam a pensar que a única solução é você ser, né, o servo e o objeto desse sistema. Então, a literatura, para mim, ela é uma maneira de construir, né, outros mundos possíveis e de sobreviver a esse mundo, né? E o ato de escrever, né? O Borges, o Jorge Luiz Borges, né? O grande Uhum. pensador argentino, que ele é muito mais que um escritor, né? Ele é um pensador. Ele dizia que o ato de ler é muito mais importante que o de escrever, né? Porque o ato de ler exige muito mais de você, né? E Uhum. eu concordo com ele, e para mim, mas para mim o escrever ele conseguiu complementar essa relação com a literatura, né? Na tentativa Uhum. de demonstrar que, não, de repente eu tenho alguma coisa para dizer, para tentar despertar essa coisa também nas pessoas, né? De ter a literatura como não como uma válvula de escape, mas como um processo de construção humana mesmo e de desconstrução da opressão sistêmica, né? Então, o ato de escrever, Uhum. para mim, ele foi um complemento importante sobre, né, essa minha relação com a leitura, com a literatura, né? Porque a partir do momento em que eu comecei a materializar as minhas ideias acerca da existência, da vida, né, dos processos coletivos, né, Uhum. talvez eu tenha as minhas convicções acerca do mundo ou dos mundos possíveis, né, que não é só o mundo que você crê que é verdadeiro, que é legítimo e que pode ser construído, né, mas essa minha convicção acerca de outros mundos, ela ficou bem mais forte quando eu comecei a transcrever, né, essas minhas ideias para o Uhum. plano da literatura. É isso. Muito bom mesmo, assim, eu aprendi muito só nessa fala sua, assim, de que realmente eu sou um fã do Júlio Verne, né, que você falou do início aí, e quando a gente lê um livro assim, que você se apaixona, né, você vê que a literatura, ela tem algo realmente de transformador no ser humano, né, não é algo assim, vamos dizer assim, qual seria a função da literatura? Seria todas que a gente possa imaginar, né? De evolução humana, de dar a oportunidade de você viver aquilo que você não viveu, né? Que é uma forma de enriquecer a alma. Eu fico assim, realmente me sentindo, vamos dizer assim, representado na sua fala, assim, representado de aprender a gostar mais ainda desse ramo artístico, né?
que é a literatura. E outra pergunta, Márcio, para a gente ir te explorando um pouco aí nessa trajetória, explorando agora no bom sentido, qual seria o papel da cidade de Goiânia nessa sua trajetória? Assim? Você disse que é de Piracanjuba, né? Sim, sim. Da cidade de Piracanjuba, então, em um determinado momento da sua história, você veio para Goiânia, né? E aí, Goiânia, qual que é a importância? E mesmo em Piracanjuba, né? Qual foi a importância de Goiânia? Se você já conhecia, assim, pode abordar da forma que você quiser. Então, né, eu nasci em Piracanjuba, né, me criei em Piracanjuba, vivi lá até os 24 anos e há 32 anos eu moro em Goiânia. Então, eu me sinto goianiense, assim como me sinto piracanjubense, né? A Goiânia já faz parte da minha vida, né? É a cidade onde eu construí a minha sobrevivência e não hierarquizo a importância dela em relação a Piracanjuba. Eu acho que isso é uma bobagem, né? Eu tô tão ligado a Goiânia quanto a Piracanjuba, tem coisas que eu gosto e desgosto em ambas as cidades, né? Mas, assim, não hierarquizo as duas. Mas a Goiânia, talvez, do ponto de vista pragmático da minha construção literária, Goiânia tem uma importância fundamental no sentido de que eu sou um flaneur, né? Como o Baudelaire é um flaneur em Paris, né? Andava pelas ruas de Paris, né? Eu sou um flaneur goianiense, porque eu nunca tive automóvel, né? Então eu ando a pé ou de ônibus, né? Então, assim, essa possibilidade de participar da vida cotidiana da cidade, de olhar, de ver, né? De perceber, né, os detalhes, né? As pequenas coisas que de repente podem ser construídas por um olhar literário, né? Isso faz parte da minha literatura, porque a minha literatura ela é sobre gente comum, né? As minhas personagens são homens e mulheres do povo que são oprimidos, né? Que estão aí com a carga da sobrevivência nas costas, né? Ou se não oprimidos economicamente, são oprimidos existencialmente, e essas pessoas estão pelas ruas, né? Essas pessoas estão aí o tempo todo ao nosso lado, né? E então, nesse sentido, Goiânia tem um apelo fundamental na minha literatura, porque é o ver o dia a dia, né? De repente escrever uma crônica sobre isso, que depois se transforma num conto, né? Numa narrativa um pouco mais completa, um pouco mais profunda sobre aquele fato, sobre aquela personagem, sobre aquela pessoa real. Então, mas Goiânia, sim, Goiânia, no aspecto de uma cidade, né, de uma polis, né, eu penso que Goiânia tem se tornado muito árida, né, porque está muito eivada de decisões individuais sobre os problemas coletivos, né? Mas isso ainda dá mais material, né, para um escritor, né, tentar construir e desconstruir, né? Então, a participação de Goiânia, né, no meu processo como escritor, né, no meu processo criativo, é fundamental, que é a partir do olhar que eu tenho sobre a cidade, né, muitos dos meus contos foram construídos a partir desse olhar, né, de você sair na janela e tem um conto meu que se trata de uma vizinha, né, ficcional, mas assim, a base é uma vizinha que eu saía na janela, eu moro no 5º andar, e essa vizinha, ela trabalhava lavando e passando roupas, né? E só que no final de semana a vida dela era outra. Ela fazia festas, chamava os amigos, né? E de repente essa vizinha parou com isso, cara. Ela se tornou uma empresária. E aí as festas acabaram. Então eu tentei colocar isso como assim, bom, por que fulana de tal não é mais uma festa, né? Porque agora o sistema exige que ela seja, né, prudente, que ela seja comedida, que ela não rie alto, né, que ela não
ouça música alta, porque agora ela é uma pequena empresária, agora ela é uma pessoa, né, que precisa ter, né, um apreço diferente, né, da coletividade. Então, é esse tipo de participação que Goiânia tem na minha vida como escritor, como cidadão, como escritor. Ela seria um agente do sistema agora, né? Mais ou menos isso, né? E ela ficou sabendo depois que eu escrevi, né? E ela ficou muito emocionada. Ah, que legal, cara. Que legal. Muito massa mesmo. Então, a cidade de Goiânia te oferece a inspiração que é própria aí, né, do seu tipo de literatura, como você falou, né? Uma literatura de um flaneur que passa pelas ruas, lendo o mundo ali, né? Contando a história do real mesmo, né? Fazendo essa crônica do real. E aí a Goiânia te ofereceu essa inspiração, assim, te deu aquela... Então você considera Goiânia uma cidade de grandes contrastes, assim, que dá para você olhar uma coisa e falar, caramba, ali é um conto. Imensos contrastes, né, Marcos? Sim, Goiânia é uma cidade de imensos contrastes, né? Isso, de um certo ponto de vista, é importante, né? Embora tantos contrastes assim, se levados, né, historicamente, né, muito adiante, podem ser muito desconstrutivos, né? Então, Goiânia tem muitos contrastes. E é isso, a minha literatura não é canônica, a minha literatura ela é baseada mesmo na experiência, aliada a umas inspirações, lógico, teóricas da minha vida, como o Bukowski, o Philip Roth, né, caras que me influenciaram aí no longo do tempo, né, e o Borges, né, mas assim, o Borges inspira mais porque escrever como Borges é impossível, né, eu penso que ele nem humano era, né, cara, aquilo é uma monstruosidade. Realmente, mas é isso. Mas realmente as inspirações, então, vêm de pessoas muito boas, né, porque o Borges, cara, como você falou, mais do que um escritor, né, a gente estuda ele dentro até da filosofia da história como referência em pensamento, né, de determinados assuntos, né, como memória, e outros tantos assuntos que ele escreveu, né. Então, assim, é um escritor, é uma inspiração para todos nós, assim. Sim. E como você falou também do Goethe, né, e outros, realmente. E eu também acredito que Goiânia é uma cidade de grandes contrastes, e como você falou, esses contrastes nem sempre são tão, vamos dizer assim, agradáveis, né? Porque pessoas estão sofrendo nesses contrastes, né? Que existe aí. Mas, vamos dizer assim, que é o real, né? Trabalhamos com o real, por isso que eu acho que o seu trabalho vai ser canônico, sim, porque no futuro isso vai ser canônico. Então, o real agora precisa ser decifrado, né? Então, isso é um espaço muito importante. Mas uma inquietação nossa aqui, como você se sente em produzir cultura na cidade de Goiânia? Tem a ver um pouco com o que a gente está falando, né? Agora, mas é mais do que você sente mesmo, assim. Você se sente acolhido ou isso para você foi um processo de ir martelando, esculpindo uma função aqui em Goiânia de um escritor? Bom, na verdade, esse processo ele foi bastante demorado e doloroso, né? Porque essa possibilidade de você ter o apoio da coletividade, né, para um projeto cultural, né, ele às vezes é uma ilusão para a maioria de nós que trabalha com cultura, né? Então, assim, você é desconhecido, então o seu valor é nulo, né? Então, produzir cultura precisa ter uma força, uma convicção muito grande, né, que te permita perseverar, né, nessa tentativa de dizer alguma coisa, de cantar alguma coisa, de escrever alguma coisa, de interpretar alguma coisa, num ambiente em que eu não diria que é refratário, mas um ambiente que não é totalmente acolhedor para tanto. Mas assim, eu me sinto, isso não me abala, porque assim,
a essa altura da vida, né, qualquer vitória que você conquiste, né, desse ponto de vista, né, da arte, né, da cultura, né, já para mim já está valendo muito, porque eu passei a vida lutando pela sobrevivência, né, e agora talvez esses poucos momentos que eu consiga capitalizar essa minha convicção de expressar o mundo, ou os mundos que eu vejo através da literatura, sejam bastante interessantes, né? Então, nisso, eu queria pontuar uma coisa com relação à Goiânia, porque eu também penso que, embora a gente precise valorizar e ter uma relação de proximidade com a cidade que a gente vive, a gente também tem que ter um olhar crítico para ela, né? A gente também precisa se desfazer, muitas vezes, do ufanismo que nos leva a dizer, nossa, que cidade maravilhosa, como eu amo essa cidade, né? Para tentar botar o dedo em certas feridas, né? E fazer a crítica social, a crítica política, a crítica existencial, né, a partir, né, daquela visão que está te impactando, né? E nesse sentido, fazer literatura em Goiânia é uma riqueza, né? Porque você tem milhões de feridas onde você pode botar o dedo, né? Talvez o dedo saia até decepado dali, mas você tem 1 milhão de feridas para você botar o dedo, né? Dada aí, né, como a gente tinha comentado antes, essa quantidade de contrastes, alguns nefastos, né? Outros relativos à pluralidade do coletivo mesmo, né? Mas, então, nesse sentido, fazer cultura em Goiânia é uma riqueza e, ao mesmo tempo, né, não é tão fácil para quem não é conhecido culturalmente, né? Para quem está chegando agora, né? Para quem está procurando dizer, cantar, interpretar, escrever alguma coisa, mas isso não deve ser empecilho para a gente desistir, né? Qualquer que seja o ambiente, se você tem o que expressar, se você realmente tem convicção naquilo que você tenta expressar, a gente tem que fazer, é uma obrigação, né? O Walter Hugo Banho falou uma coisa muito interessante lá no dia da premiação do Contos da Quarentena, né? O que ele esperava aí dos ganhadores do prêmio, né? Ele falou, tem que continuar escrevendo, né? Se eles não continuar escrevendo, eles têm que receber uma pena dura, tipo uma multa ou uma prisão, né? Porque é obrigação. É verdade. Então é obrigação que a gente tem, né? Porque a cultura, ela é acúmulo, né? A cultura não se faz com um livro, uma peça de teatro, uma música. A cultura se faz com um acúmulo de experiências de produção, experiências de absorção, né? Então é um largo processo, né, de aproximação, de absorção, né, de reflexão, que te leva a amar, que te leva a ter a possibilidade de considerar a cultura como uma parte inexorável da existência humana, né? Tão importante quanto os atos mais básicos de sobrevivência, né? Porque sem a cultura, a gente acaba se tornando muito parecido com um bicho qualquer, né? Com certeza. E é isso. Com certeza, concordo, sim. Em toda a sua fala, assim, eu concordo muito, porque eu vejo que a cidade de Goiânia tem essa complexidade mesmo, né? E a gente vai apresentar isso aqui com certeza nesse vídeo vai abordar um pouco dessa complexidade, né? Já que nós estamos falando sobre isso, porque nós vemos o contraste, né? Uma cidade onde é considerada uma cidade com a maior desigualdade, né? Em questão a disparidade social, onde você tem pessoas muito ricas, né, e pessoas muito pobres também. Então, o acesso ao que é ser cidadão, como você falou, o que é ser um cidadão que vive na cidade, que participa da cidade, é algo aqui em Goiânia bem complicado para a gente falar que existe um padrão, né,
Então, assim, você tem pessoas que realmente não sabem o que é um movimento cultural, que vive na periferia, né? Então, realmente nós estamos falando de uma cidade com essa disparidade e que surgem artistas de todas as vertentes que são fantástico, né? Você estava me falando que teve 200 e tantos escritores, né, publicados. 227. 227 escritores, né? Então, para você ver, e a gente, goianiense aqui, né, principalmente, a gente conhece muito pouco essa obra desses autores, né? E poderia ser algo muito mais incentivado, poderia ser algo que poderia ser trabalhado nas escolas, poderia ser apresentado num jornal, em vez do jornal estar passando ali uma besteira qualquer, né? Então, assim, a gente vê que precisa de um incentivo geral mesmo, e as pessoas precisam entender isso, né? Eu queria só engatar aqui uma outra pergunta que tem a ver com isso. Existe algum espaço, Márcio, na sua visão, assim, existe algum espaço aqui em Goiânia, algum lugar, algum monumento, algum espaço mesmo de Goiânia, no geral, que te marcou, que você lembra como foi, assim, marcante, ou tanto para sua inspiração quanto escritor, ou para ser um espaço onde você apresentaria, onde você estaria ali construindo a sua obra? Eu queria responder essa sua pergunta de uma maneira um pouco diferente, se você me permite, né? Eu gostaria de falar não sobre um espaço, um lugar definido, um monumento, um local, né? Mas eu gostaria de falar sobre uma paisagem, sobre um espaço-tempo, né? Claro. Sobre um ambiente, né? Por que eu digo isso, né? Pensando exatamente na Goiânia que eu conheci quando era adolescente, né? E que viajava muito para cá, porque Piracanjuba era muito dependente do ponto de vista comercial, né, de Goiânia, então a gente vinha muito, e quando eu mudei para cá, em 1988, Goiânia era muito diferente, né? Então eu gostaria de abordar nessa sua questão um espaço-tempo, um ambiente, uma paisagem cuja transformação, para mim, foi muito significativa. Quando eu me mudei aqui, eu moro há quase 30 anos no mesmo bairro, e quando eu me mudei para cá, na esquina ali da Avenida 85, aqui para cima é a Avenida S1, com a Rua T65, tinha o Bar do Humberto. E o Bar do Humberto ficava bem de frente para 85, e ele tinha uma sacadinha que ficava para fora do bar, e nessa sacada tinha uma árvore frondosa, e eu ia para lá, às vezes, uma sexta-tarde, um sábado à tarde, tomar uma cerveja, né, e ficava de frente para a rua, né, às vezes ia com a minha esposa, eu ia sozinho, né, e ficava olhando. Então, assim, a gente podia contar, né, nos dedos das mãos, os carros que passavam naquela via, né, num período de 10 minutos. Você via, às vezes, um descendo, um subindo, né? Então, era uma quietude, era uma tranquilidade, né? Isso me leva a uma percepção, né, hoje, de que a transformação desse espaço-tempo, desse ambiente, foi muito danosa para nós, por várias razões. Primeiro, porque esse processo, você vai dizer, mas então Goiânia melhorou, olha a movimentação, né? Mas o que acontece quando as pessoas dizem que Goiânia cresceu, que Goiânia se desenvolveu, né? Mas por quê, para quê e para quem? Então, por exemplo, hoje eu demoro, às vezes, minutos para atravessar uma via aqui no meu bairro, que no passado, né, eu não tinha a menor dificuldade em atravessar. Então, essa transformação me remete, né, às políticas e às decisões coletivas sobre o espaço público e sobre a vida coletiva. Porque hoje nós temos uma decisão, por exemplo, de ocupação do espaço urbano que é absolutamente voltada para a especulação imobiliária, para o setor imobiliário, né, para a comercialização de espaços supervalorizados.
que condena a maioria da população em viver em áreas periféricas, sem o menor aparato, né, de cidadania, né, de saúde, trabalho, educação, lazer, cultura. Por outro lado, você tem um transporte que está cada vez mais degradado, porque na mão dos mesmos senhores há 50 anos, que não oferece a qualidade mínima que deveria oferecer, né, para que as pessoas possam se locomover com dignidade, né? Então, quando eu me lembro desse espaço-tempo, né, eu no Bar do Humberto, tomando uma cerveja, olhando para a Avenida 85, onde trafegavam esparsos carros, vez ou outra, e hoje, né, eu não consigo atravessar essa rua se o sinal não fechar, e às vezes, mesmo com o sinal aberto para mim, você tem alguém que vai furar o sinal, vai colocar a sua vida em risco, porque as decisões que levaram a essa transformação desse espaço-tempo, desse ambiente, dessa paisagem, foram decisões motivadas por injunções do capital, né? Por injunções dos poderosos, dos donos do dinheiro, que impuseram a Goiânia essa desumanização, né? Da apropriação dos espaços públicos, né? Até torná-los, né, excludentes, né? Então, isso me marca muito com relação à Goiânia. Então, essa paisagem, ela tem um lugar forte dentro da minha percepção de cidade, né? A partir da cidade que eu acredito que eu gostaria de ter, uma cidade acolhedora, né? Uma cidade que não vivesse sonhando com soluções individuais, solipsistas. O transporte está ruim, eu vou comprar um carro. Aí você cria um monte de outros problemas, né? A segurança está ruim, então eu vou mudar para um condomínio fechado. Então, esse tipo de coisa acaba, né, transformando a cidade criando dois mundos, né? O meu conto, que foi premiado pelo concurso da Livraria Lelo, ele tem esse mote, né? A pandemia cria uma distopia que leva à divisão do mundo em duas cidades. A maioria vivendo na cidade suja, né, abandonada, e uma minoria na cidade limpa, protegida, bem alimentados, enfim. Então, isso para mim impacta muito, né, essa questão dessa transformação desse espaço-tempo como um processo de exclusão social, como um processo de desumanização. Com certeza. Eu achei fantástica a observação, que é realmente o que você propõe, né, observando de uma realidade próxima de você. Você conseguia ter uma imagem de Goiânia, né? Não precisava ir lá no centro, não precisava ir no monumento, né? Como eu coloquei como exemplo. Mas é ali, do seu lado, né? Do lado da sua casa ali, você tinha uma visão já do que era a Goiânia, né? Sim, sim. E eu queria já emendar também nessa mesma ideia, você como essa testemunha histórica, né? Como cidadão de Goiânia, e também artista, né? Produzindo literatura já dentro de Goiânia há algum tempo. Quais transformações que você viu ocorrer, né, do ponto de vista da cultura? Você acompanhando esse processo aqui em Goiânia, vivendo aqui, né, e tentando escrever, desenvolver a sua arte, como que você viu a cultura desenvolver? Você viu a Goiânia ganhando alguma, vamos dizer assim, um incentivo, ou Goiânia ainda está muito tímida nesse sentido? A gente está tentando entender isso, né? Então, a minha percepção sobre isso, ela é um pouco pejorativa, porque Goiânia é uma cidade muito pujante culturalmente, né? Eu me lembro de quantos grupos de teatro a gente já viu nascer e morrer em Goiânia, né? Quantos cantores, né, compositores, né, que a gente já viu nascer e serem esquecidos, né? Esse projeto mesmo, Goiânia em Prosa e Verso, né, que teve a 7ª edição ano passado, que publicou 227 escritores goianienses, só goianienses, né? Esses 227 escritores,
seriam suficientes para encher uma sessão inteira de uma grande livraria, literatura goianiense. Mas o que acontece, né? Eu penso que existe uma dicotomia muito forte do ponto de vista demográfico, né, e econômico aqui em Goiânia. Você tem uma parcela muito grande da sociedade, uma boa parcela da sociedade goianiense, um poder aquisitivo elevado, capaz de encher todos os teatros do Brasil, mas que não demanda cultura. Quando essa parcela privilegiada, econômica e socialmente, não demanda cultura, o poder público se sente pouco pressionado em oferecer, né, esse instrumental de cultura. Por outro lado, você tem uma grande parcela da sociedade que demanda cultura, que tem necessidade, que quer ter acesso à cultura, mas que está completamente abandonada, né? Principalmente nas regiões periféricas, né, que não tem nenhum aparato de cultura e lazer. Então, muitos bairros de Goiânia acabam sendo dormitórios, porque as pessoas têm que se deslocar de lá para trabalhar, para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde, para ter acesso ao lazer, para ter acesso à cultura. Goiânia é pródiga em algumas aberrações, por exemplo, a proliferação desenfreada de shopping center, né? O shopping center é um não lugar, é uma aberração. Ele concentra o comércio, ele concentra a riqueza, né? Ele desconstrói e aniquila o comércio dos bairros. Então, por exemplo, você não tem mais cinema de rua em Goiânia, cinema de bairro, cinema do centro da cidade. Até algum tempo atrás ainda tinha um, mas nem sei se sobrevive, que era o Cine Hits, não sei, né? Na Rua 7, na Rua 9, me parece, não sei nem se tem mais. Então, para você ter acesso a um cinema, né, que é um bem grandioso, né, da cultura e da arte, você tem que ir num shopping center, né, pagar caro para entrar na sala de cinema, aí você é levado a consumir, né, pagar um lanche caro naquele espaço. Então, isso tudo faz parte de um processo concentrador, né, né, que acaba relegando a maioria das pessoas ao esquecimento, né? Então, do ponto de vista de fomento à cultura, né, eu creio que Goiânia está longe de nos dar uma resposta adequada, porque você não vê que existe um projeto de cultura que seja da cidade de Goiânia, do município de Goiânia. Você vê algumas ações pontuais que governos, de repente, promovem, mas ou promovem para se autopromover, né, ou promovem por uma demanda específica, né, de algum momento político, algum momento social, mas não tem aquilo como um processo constante, permanente. Porque, como eu disse antes, né, a cultura ela só passa a fazer parte da sua vida se você absorve o tempo todo, permanentemente, né? Você, a partir do momento em que você vai tendo esse acúmulo cultural, ela passa a ser indispensável, né? E aí tem aquela ideia, né? Se você começa a oferecer uma coisa que as pessoas gostam, elas vão cobrar a continuidade disso, né? Então, por isso que você não vai levar, né, o incentivo para você levar o teatro para a periferia, para você fazer com que esses escritores que foram publicados possam ter uma segunda, uma terceira edição, né? Você possa, por exemplo, bancar a colocação desses livros em livrarias, né? Dessas grandes livrarias que tem nos shopping centers, né? Então, isso tudo faz com que essas ações culturais que são patrocinadas pelo poder público sejam muito insuficientes, né? Porque não fazem parte de um projeto constante que possa dar sustentação realmente para uma produção e um consumo de cultura que leve, né, as pessoas a valorizarem, né, por exemplo, a cultura goianiense, que levem a conhecer os escritores goianienses, né, os atores, os cantores, né? Então, se você for perguntar, fazer uma enquete hoje, né, e for perguntar quem são as expressões artísticas de Goiânia, dificilmente alguém vai saber de pronto te falar alguém,
né? Uhum. E é uma cidade com 1.500.000 habitantes, né? É uma cidade grande, é uma cidade que tem muita gente ralando aí para produzir cultura, né? Então, a meu juízo, do ponto de vista institucional, a gente tem muito ainda que lutar para conseguir dar uma cara melhor para a cultura goianiense. E você abordou um tema que a gente já ia falar, né, assim, de modo geral, que é essa questão do incentivo do poder público, né, institucionalmente para a cultura. E uma coisa interessante também que eu acho na sua fala é que Goiânia produz vários artistas nacionalmente aí. Então, hoje em dia, igual nós já estamos falando aqui durante um tempo no canal, o pessoal sai de outras cidades do Brasil para vir morar em Goiânia, principalmente do ramo aí do sertanejo, hoje na questão até de música eletrônica, em alguns ramos aí, né, por exemplo, da música, que é bem difundido e tal, você tem artistas que fazem a migração para cá. Então, alguma coisa que tem, né, de questão de produção, de público que atrai. Então, nós vemos que existe uma segregação também aí, obviamente, porque se só a elite que está migrando para cá e nós que fazemos parte da classe trabalhadora, cidadãos, não temos acesso a uma cultura no nosso setor ou conhecer os artistas goianos, né, goianienses e goianos também, quer dizer que nós estamos sendo segregados culturalmente, né? Estamos sendo segregados. Assim, tem uns que estão tendo acesso e esses aí participam da produção e a grande maioria não sabe falar um artista goianiense local que produz alguma coisa, né? Então isso é muito grave. Eu acho que assim é uma ferida gigante numa cidade que tem essa complexidade, né, de abrigar tantos artistas famosos aí, milionários, né, com tanta grana, e que poderia pelo menos existir um incentivo para os menores ou para pessoas que querem apresentar algo, né? É algo muito triste na minha visão. Concordo então, contigo. assim, então, focando assim na sua área, Márcio, você considera que a sua área, né, a literatura, ela teve e ainda tem incentivo por parte do poder público? Ou... Bom, a minha experiência de publicação, Marcos, dependeu de um projeto da prefeitura, né? Que foi esse projeto Goiânia em Prosa e Verso, né? O ano passado eu fui selecionado, né? O meu livro foi selecionado e foi publicado através desse projeto, né? Mas mesmo assim, né, ainda não é um projeto completo, porque eu tive que desembolsar grana para completar o custo da publicação, né? Eu tive que pagar um diagramador, né? Eu tive que pagar o excedente de páginas que eles queriam canibalizar o meu livro. Eu falei, não, o livro está pronto, eu não posso canibalizar, isso não existe, nenhum escritor vai topar isso, né? Eu falei, não, o máximo é 100 páginas, se você quiser mais que isso, você tem que pagar. E aí, o que eu fiz, né? Empréstimo consignado, eu falei, eu vou bancar, né? O que eu posso fazer? Eu quero publicar, eu sinto que é o momento. Então, mesmo os projetos que te dão apoio, ainda dão um apoio incompleto, né? Porque a gente está falando de escritores iniciantes, né? Escritores que não têm visibilidade. Então, esse projeto tinha que, no mínimo, contemplar todos os custos dessa produção, né? E para permitir que as pessoas, né, tivessem tranquilidade, né, de continuar depois. Então o cara pensa assim, bom, publiquei um livro agora, né, vou publicar outro, vou gastar mais grana, porque não se vende, né? Então eu devo ter vendido uns 80, 100 exemplares, que eu acho que já foi um grande negócio, né? Já foi um bom negócio, mas não recupera o que eu tive que investir do meu bolso, né? Então, ainda que tenha conseguido o incentivo, ainda que tenha conseguido esse patrocínio através desse projeto, né, eu sinto que ele foi mais um projeto para dar uma resposta de um momento político, porque o lançamento foi um ato grandioso, o prefeito da cidade foi lá, fizeram um estardalhaço danado, né? Mas assim, e cadê o incentivo, por exemplo, para você colocar esses livros comercialmente?
Então, por que a prefeitura não fez uma parceria, né, com as livrarias que existem em Goiânia, né, para colocar esses livros, mesmo que numa espécie de consignação, a gente tem isso aqui, vamos fazer uma sessão, a gente, enfim, por que não há né, essa visão mais ampla, né, e mais responsável sobre essa produção, principalmente de quem é iniciante. Então, ainda falta, não estou dizendo que não é importante, né? É importante, mas a gente precisa cobrar mais, porque isso precisa ser... mais investimento, né? Exato, né? Então, fui beneficiado, né? Graças a esse projeto, o livro está publicado, né? E espero poder fazer uma segunda edição algum dia, né? Mas, enfim, eu penso que a gente precisa cobrar mais essas iniciativas, né? Fazer com que os projetos de cultura eles sejam projetos do município, da cidade de Goiânia, e não projetos de governantes que vão ocupar esse espaço por 4 anos e vão determinar o que vai ser feito, o que não vai. Não, quem determina isso tem que ser a comunidade, o coletivo, e as demandas existem. Se você for falar assim, olha, nós vamos financiar grupos de teatro em Goiânia, né? Vai aparecer tanta gente que está hoje impedida de trabalhar, cara, né? E na música, né? A mesma coisa. Certeza. E na área do audiovisual, que é a sua, a mesma coisa. Então, e essas pessoas que estão impedidas de produzir cultura, essas pessoas que não têm visibilidade, são as pessoas que levam a cultura para os lugares onde, né, a cultura de elite não vai. Né? Somos nós, da classe trabalhadora, que levamos a cultura para a classe trabalhadora. Exatamente. Talvez essa seja a grande questão dos caras, né? Não, o trabalhador não pode produzir cultura, porque vai levar a cultura para o trabalhador. E aí o trabalhador vai querer mais cultura. Se quiser mais cultura, vai ficar mais exigente. Se ficar mais exigente, eu não vou ser eleito, então não vamos levar cultura para o trabalhador. Cria o dilema aí na mentalidade dos burocratas, né? Exato. Realmente, a gente vê que tem muita gente se desdobrando, né? Você é um exemplo perfeito aqui, que a gente não precisa nem trazer outro, de pessoas que tiram do seu próprio bolso, do seu próprio esforço, aquele recurso para financiar o seu trabalho, né? Então, vamos dizer assim, que se Goiânia hoje tem alguma cultura ainda, é mais da atitude daquelas pessoas que batalham, daqueles trabalhadores, daqueles artistas que estão batalhando para nadar contra a corrente, né? Da abnegação de muita gente, né? É do sacrifício e da abnegação de muita gente, sem dúvida nenhuma. Dos próprios recursos, né? Da própria dedicação, do próprio estudo, né? Da pessoa, ela mesma ir atrás de se aperfeiçoar, né? Porque não existe essa preocupação em aperfeiçoar os artistas, né? E assim, oferecer aulas, recursos, né? Ferramentas. Então, realmente, Goiânia, a gente está acompanhando através da sua experiência, Goiânia precisa de um olhar muito atento para a cultura, né? As pessoas precisam ver através do nosso material isso, né? E eu queria, lógico, para a gente ir caminhando para o fim aqui, Márcio, que, se possível, se você quiser deixar alguma referência, alguma obra sua, para o povo goianiense, para o povo de Goiás, né? Que a gente atinja Goiás, o Brasil, até o mundo, conhecer um pouco da sua obra, cara, pra gente ter esse prazer de deixar aqui registrado, né, um pouco da sua obra, assim, se você quiser colocar referência de um conto, de um livro, pra gente ir atrás, né, pra gente baixar, ou você querer falar alguma coisa também, pode ficar à vontade. Bom, então, eu tenho 2 livros publicados, né, um deles esse de literatura, que foi publicado no ano passado, chama-se Toca Raul, né? Esse livrinho de contos. Bem legal a capa, hein? Eles fizeram um projeto voltado para o Frei Nazareno Confalone, né?
Então, todas as capas dos livros, né, são obras do Confalone, né? E Olha aí eu só. acho que pegou muito bem essa capinha do violeiro do Toca Raul, né? Aham, Embora, com né, ficou certeza. bem bacana. Então, é um livro de contos, né? Foi publicado ano passado por esse projeto. E esses contos tratam de personagens da vida cotidiana, Marcos, né? São Uhum. trabalhadores, trabalhadoras, né? Que são cobrados de maneira ostensiva por um sistema que os oprime permanentemente, né? E, e Uhum. que, e que não permite que nem a respiração seja de graça. Então, assim, as minhas É. personagens, elas são de origem proletária, né? Como eu Uhum. sou, e eu não vejo como escrever de maneira diferente, né? É claro que sem imaginação, um escritor não é nada, né? Mas sem a existência também, né? Eu acho que Uhum. fica incompleto, né? E como diria o Ednardo, né? Primeiro você tem que viver para depois poetar, né? Então, primeiro a Uhum. gente vive para depois. E o Toca Raul são 19 contos, né? Com gente da periferia, com velho, né? Com Muito bom. trabalhador, com candidato a intelectual fracassado, né? Tem uma série de personagens com machista, né? Uhum. Enfim, então ele dá uma perspectiva, esse primeiro livro dá uma perspectiva sobre a minha relação com a literatura do ponto de vista de, de como tecer uma existência, né, com o, com o ambiente, né, Uhum. do mundo, né, a partir das suas experiências e do acúmulo que você tem em relação a essas experiências e o que você acumulou de leitura no longo do tempo, né? Então, às vezes você vai ler um conto meu, eu não tenho, por isso que eu te falo que a minha literatura não é canônica, porque eu não me preocupei com a forma, né? Então, às vezes os contos são muito diferentes do modo de escrever, porque às vezes eu me Uhum. aproprio de um linguajar diferente, né? Me Uhum. aproprio de uma fala que não tem no conto anterior, né? Mas como uma tentativa de fato, expressar uma multiplicidade, uma pluralidade dessas personagens, né? Então, Uhum. não está nas livrarias, né? Esse livro, ele não Uhum. foi distribuído, por isso que eu te digo, né? Não teve o projeto não É. contemplou essa. Então, parece assim, não, nós vamos imprimir seu livro e você se vira. Pois, Foi mais ou pois menos é. isso, né? Então, você se vira. Mas como, né? Não é Uhum. assim que funciona, né? Para ter visibilidade, é preciso que você obtenha Tem uma vitrine, né? Tem espaços. uma vitrine. É, É. exatamente. Então, quantas obras desses 227, quantas obras maravilhosas eu imagino que possam ter sido produzidas, né? E que hoje Uhum. estão engavetadas, né? Que estão lá em caixas, É. como eu tenho aqui um bocado, né, de exemplares ainda, porque você simplesmente Uhum. não tem acesso ao comercial, né? Então, É. aí, né, em 2020, teve uma experiência muito boa para minha literatura, que foi o concurso Contos da Quarentena, promovido pela Uhum. Centenária Livraria Lelo, do Porto, em Portugal, né? Uhum. Eles têm orgulho de dizer que é a livraria mais bonita do mundo, né? E ela foi fundada em 1906, Olha e só. agora, durante a pandemia, eles promoveram um concurso, Contos da Quarentena, e premiaram 6 autores, né? Foram 5.665 inscritos de 39 países, e eu fui um dos agraciados, e os contos foram publicados, né, lá em Portugal, em 3 idiomas, português, Uhum. espanhol e inglês, né?
e houve um prêmio financeiro, então isso deu um gás aí para continuar. Eu agora estou encerrando, até o início do ano, eu quero encerrar um segundo livro de contos, que pretendo tentar publicar em 2021. Espero que com esse prêmio, talvez a visibilidade, né, tenha melhorado um pouco, né, que possa ser uma credencial para facilitar aí a publicação desse segundo livro. E estou pensando não, já estou em fase de preparação de um romance para 2022, porque até então eu me dediquei às narrativas curtas, talvez pelo fato de ser ansioso, né, de querer dizer tudo muito rápido, né, mas eu já concluí que a obra de amadurecimento de um escritor tem que ser um romance, né, você precisa ter a capacidade de colocar uma narrativa mais complexa para fora, né, para realizar essa sua obrigação de dizer alguma coisa para o mundo, né? Então tem um projeto de um romance iniciado e para 2022 ele ser publicado, se a gente conseguir superar todas essas dificuldades naturais aí de um escritor desconhecido, né? Embora talvez essa premiação possa ser uma referência, né? O cara ganhou um prêmiozinho lá em Portugal, vamos ler aqui o que ele escreveu. De repente, né, vale a pena, né? A gente torce para isso, né? A gente torce para você conseguir publicar cada vez mais e fazer seu romance, né? Eu acho que a gente precisa disso. Como você falou, não pode desistir, não. Não, jamais. Agora Jamais. É pra frente. O Walter Hugo Mantes que tem que prender a gente se não continuar escrevendo. É isso aí. Mas o livro seu, esse que você falou, que você publicou, Toca Raul, se a gente quiser comprar, como é que faz? Entra em contato com você? Entra em contato comigo, né? Eu estou vendendo diretamente. Para quem morar fora de Goiânia, com frete free para o Brasil inteiro. Olha só, galera. Aí fica aí o incentivo para a gente estar. O pessoal de outros lugares do Brasil que for assistir aí, já pediu um livro do Márcio, conhecer a obra dele. Com certeza vocês não vão se arrepender. Com certeza não vão se arrepender. Então é isso, cara, ganhador do prêmio, né, da Livraria Lelo, no Portugal. Meu amigo do Facebook, antigo aí. Agora amigo, acho que mais que o Facebook, né? Depois desse papo que eu considero já meu amigo da vida real também, com mesmo certeza. Nunca se conhecendo, né, presencialmente. Mas foi muito prazeroso conhecer um pouco da sua trajetória, né, um pouco da sua obra, você me contando, mas eu quero ter o prazer, vou comprar seu livro, quero ter o prazer de conhecer mesmo a sua escrita, né, como uma obrigação mesmo de participar da literatura goianiense. Eu acho que eu estou comprando isso para a gente valorizar o que está próximo da gente, né. A gente lê muita coisa, Júlio Verne, a gente lê Dostoiévski, lê muito cara bom, né, fora, mas eu acho que não podemos perder o bonde da história, né, e acompanhar os nossos contemporâneos, né, a gente não pode perder essa chance. E eu acho que eu tô nessa missão. Com certeza. Eu tô nessa missão de fazer isso, de acompanhar e de ver o que a gente pode incentivar e melhorar na nossa realidade, né. Então, assim, agradeço demais a sua presença aqui no nosso vídeo, né, na nossa interação virtual. Agradeço você como militante da causa artística e social, né? E desejo só coisas boas para você nessa trajetória, cara. Que você realmente já é merecedor e fico feliz da gente ter feito esse bate-papo aqui. Obrigadão. E é isso. Quiser falar alguma coisa? Eu que agradeço. Agradecer a oportunidade, né, e desejar sucesso absoluto aí para esse seu projeto. A gente precisa de iniciativas assim. Como eu disse, cara, quem leva a cultura para a classe trabalhadora é a classe trabalhadora, né? Então a gente tem que se motivar, a gente tem que se incentivar, a gente tem que se fortalecer, porque momentos difíceis virão aí, não só para a cultura, né, mas para todos nós, né, que produzimos riqueza, né, e com um país que se torna cada vez mais excludente, mais autoritário. Então, a produção de cultura, ela é capaz, né, de
fortalecer essa nossa luta por um mundo melhor. Né? Parabéns pela sua iniciativa, maravilhoso projeto, espero que tenha sucesso. Um grande abraço, meu amigo. Muito obrigado, um grande abraço, e é isso, valeu demais. Até mais.